os 4 mandamentos para uma estratégia financeira vencedora. Olá, aqui é Sampaio com um vídeo semanal. Antes de começar então aquele convite de praxe, te convido a te inscrever lá no canal, aciona o sino para receber os próximos vídeos, o aviso, né? Curta a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Muito bem, dos 4 mandamentos, o primeiro é o planejamento financeiro. Esse mandamento está relacionado à disciplina e à definição de objetivos. Lembrando que objetivos precisam ser motivadores e o hábito de disciplina, por sua vez, é ter como meta gastar dentro da sua renda, em termos financeiros. Ou seja, ser um consumidor consciente e assim estabelecer equilíbrio para gerar sobras. Por fim, essas sobras é que irão fazer você realizar seus objetivos. Apenas isso. Mas aqui vai uma pequena análise do ser humano em evolução que acho importante considerar quando falamos de planejamento. Esse segundo mandamento vou chamar de mentalidade financeira de longo prazo. De modo geral, não somos geneticamente preparados para planejar ou visualizar o futuro financeiro. Sabe por quê? É que a nossa anatomia e funcionamento neurológico, nossa maravilhosa cabecinha, tem na escala de desenvolvimento do cérebro uma divisão em 3 grandes partes. E a parte do cérebro encarregada de pensar racionalmente é evolutivamente mais jovem. Estamos falando do neocórtex. É o cérebro racional que é mais lento e é onde ocorrem os pensamentos e a capacidade de planejar. Mas por uma questão de herança genética, privilegiamos o pensar a curto prazo, ocupando o tempo com uma visão de sobrevivência. Ou seja, deixamos o comando da casa, entre aspas, nas mãos do cérebro emocional. O cérebro emocional é representado pelas partes mais antigas do cérebro, chamada de cérebro reptiliano e cérebro límbico. Sendo assim, sob estresse ou ansiedade, quem dirige a sua vida e toma decisões são esses 2 cérebros mais antigos. Esses 2 cérebros estão sempre muito ligados e preocupados. Bem, tem ainda outra coisa que eu quero considerar. É um fenômeno chamado de entropia, que diz que no universo ou na natureza as coisas tendem à desorganização. Ou seja, se você não cuida de algo, a desorganização toma conta de uma forma destrutiva. Exemplo. O que acontece se você não arruma sua cama diariamente? Ou não tem uma disciplina de higiene? É claro, tudo vai virar um caos, não é verdade? Isso é a mesma coisa com suas finanças quando não são planejadas. Por que deveria ser diferente com o dinheiro? Bem, mas voltando ao funcionamento dos cérebros mais primitivos. Eles são responsáveis por responder de forma rápida para atender à urgência e emergências. Como se ainda estivéssemos na pré-história e ameaçados por algum medo ou perigo. Mas no mundo de hoje, esse perigo diminuiu bastante. Talvez apenas 5% de preocupação fosse o suficiente. Na verdade, se você ficar atento, vai perceber que essa parte do cérebro é importante para perigos efetivos, mas é menos inteligente para planejar. Este cérebro é estimulado para pensar em perigos e em problemas e em dificuldades. Por isso temos as notícias de desgraças e dificuldades, enfim, nos jornais e na televisão. Preste atenção e tire suas próprias conclusões. E bom, então naturalmente gastamos energia para coisas de curto prazo diante de uma ilusão de perigo. E aí? Como você vai pensar no longo prazo se acha e se sente ameaçado a todo instante? O exemplo é quando alguém vai ao trabalho e fala coisas do tipo: vamos à luta. Bem, mas a boa notícia é que você pode mudar tudo isso a partir de agora, sabendo como funciona a sua mente, pelo que eu estou expondo aqui. Tem uma frase que diz: o conhecimento liberta. E eu concordo. Bem, o que precisa fazer é acalmar o cérebro emocional e dar espaço para o cérebro racional funcionar. Pois 95% dos seus medos são irreais. Repetindo, são imagens irreais. A dica nesse caso é quando você começar a sentir-se ansioso ou com medo de algo, pare o seu pensamento imediatamente e aceite e faça uma afirmação positiva ao contrário. Quando você faz isso, você vai sentir sua mente se acalmar e então seguir as suas rotinas. Só que agora sob comando do chefe maior, o neocórtex. Pronto! Nessas condições você consegue pensar melhor, planejar, olhar o futuro, ler melhor as respostas e torna-se incrivelmente inteligente. É só experimentar. Você passa a ter a disciplina para controlar o seu dinheiro, gastar dentro do que ganha e posso dizer que você tem saúde financeira.
Então, pode-se também dizer que já é 70% da caminhada para a perfeita saúde financeira. Agora vamos ao terceiro mandamento, que é: quanto você deve poupar? Resposta: 10% é recomendado, clássico, todo mundo sabe. Embora isto vai depender, claro, da renda de cada um. Então pode ser 10% a 30%. Talvez mantenha um mínimo de 10%. O quarto mandamento é passar a ser um investidor. Então, para começar como investidor, você precisa abrir uma conta na corretora ou usar o seu próprio banco. Depois precisa saber qual é o seu perfil de risco e a dica é: se você vai investir com o objetivo de conservar o dinheiro, você é um conservador. Terá menos rentabilidade, mas ficará mais confortável. Se você quer multiplicar o capital, você é um perfil arrojado ou moderado e correrá algum risco para ter maior rentabilidade. Mas para saber qual é o risco que deve ser aceito, você deve pensar em riscos de perda de forma que essa perda não vá comprometer o seu patrimônio ou a sua qualidade de vida. Bem simples assim. Bom, depois de considerar o perfil, você precisa escolher as modalidades de investimento. Então saiba que existem duas estradas. Existem os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Bem fácil assim. Renda fixa é quando você está emprestando dinheiro para alguém, como por exemplo um banco. Na renda fixa, as condições são fixas, por isso o nome. Exemplo, você investe num CDB pós-fixado. Você vai receber a variação do indexador, que é o CDI. O CDI pode variar, mas a condição é fixa. Seguindo, quais as modalidades mais populares de renda fixa? Poderia ser uma pergunta sua. São a caderneta de poupança, que paga atualmente 70% do CDI, os títulos de Tesouro Direto, são empréstimos ao governo. Aqui um destaque para o título Tesouro Selic, a poupança moderna. Ela paga 100% do CDI, portanto, rende mais que a poupança. Ou CDB, LCI, LCA, empréstimos aos bancos. E depois vem as debêntures, que são empréstimos para empresas. E ainda os fundos de renda fixa. Agora então, vamos falar da modalidade renda variável. Bem, primeiro é importante saber que na renda variável você se torna sócio de uma empresa. Nesse caso, se a empresa tiver lucro, você ganha, se tiver prejuízo, você perde. Isso é o conceito de renda variável. A outra coisa é o preço. O preço de uma ação varia em função do mercado, mas o valor da empresa necessariamente não precisa ser afetado. Mas agora você pode se perguntar: por que investir em renda variável? Bem, é porque uma parte do seu patrimônio você precisa deixar na renda fixa para conservar seu capital por motivos de segurança diversos. E outra parte você vai se expor a maiores riscos para multiplicar esse capital. Então aí você pode escolher ser sócio de uma grande empresa ou participar de fundos imobiliários. Fundos imobiliários também se enquadram como renda variável. Os fundos imobiliários são como ser dono de um imóvel sem precisar comprar o imóvel. Já tem um vídeo que eu falei sobre isso. Você é remunerado pelos aluguéis dos imóveis. Bem, chegamos ao fim. Resumindo, os 4 mandamentos são: o número 1, o planejamento financeiro tendo por base a disciplina no dia a dia e objetivos motivadores para o futuro. 2, mentalidade financeira, onde ensinei aspectos importantes sobre como o cérebro funciona. O 3, poupar e gerar sobras para a construção de patrimônio. E o 4, investir conhecendo seu perfil e escolhendo modalidades adequadas. Era isso por hoje. Até o próximo vídeo então. Um abraço e prosperidade. Sucesso e prosperidade.